relação àqueles que se afirmam como praticantes, que razões é que poderão estar por trás da diminuição de praticantes dominicais a que temos vindo a assistir? A diminuição da prática dominical é um fenómeno complexo. Antes de mais, nós temos normalmente retratos substancialmente diferentes quando usamos instrumentos de recenseamento ou instrumentos por amostragem, ou investigação por amostragem. E a diferença fundamental é esta: no recenseamento nós vamos aos locais de culto e contamos as pessoas que lá estão. No caso dos estudos por amostragem, nós, nas entrevistas face a face, como foi no caso deste estudo, nós perguntamos às pessoas qual é a frequência com que estão no culto dominical. E os números que se obtêm nos estudos por amostragem são sempre significativamente maiores, em termos médios, mais de 10%. E, portanto, isto leva a uma interrogação, que é, antes de mais, o que é que nos diz este duplo retrato? Quando nós contamos as pessoas, elas parecem ser menos do que quando lhes perguntamos. Este é um traço que, a meu ver, encontrou alguma luz, ou melhor, este problema encontrou alguma luz neste estudo. E encontrou essa luz na medida em que, quando nós analisamos as respostas que as pessoas dão à pergunta sobre a prática religiosa, nós tentamos manter a maior diversidade possível na sua caracterização. Na maior parte dos estudos, nós temos simplesmente 3 grupos. Ou seja, todas as respostas são aglutinadas em 3 grupos. Normalmente os que são ditos os regulares, não é? Os que de facto estão presentes regularmente, dominicalmente, na Assembleia Dominical, os que serão ocasionais ou irregulares, portanto não estão com essa regularidade, e os que nunca estão, os que declaram pura e simplesmente que não vão. É curioso, quando nós observamos estes estudos sobre a prática religiosa a partir deste método da amostragem, nós encontramos, desde os anos 80, quando lemos longitudinalmente esses estudos, enfim, incluindo estudos internacionais que têm uma capacidade comparativa muito grande, é curioso que o número daqueles que declaram nunca ir se mantém percentualmente o mesmo. Portanto, em termos relativos, a percentagem de católicos que diz nunca ir à missa é sensivelmente a mesma na década de 80 e agora no início da segunda década deste milénio, não é? Quando observamos o grupo daqueles que respondem estar presentes regularmente todas as semanas na Assembleia Dominical, aí de facto vemos uma curva descendente. Mas essa curva descendente não parece transferir-se diretamente para o grupo daqueles que nunca vão, porque essa mantém-se uma linha bastante constante. A curva que de facto sobe é a curva daqueles que vão em ritmos diversos à missa. Neste momento, e a propósito do que me falou agora, decorre o Sínodo da Família. O que é que acha que os cristãos podem esperar neste Sínodo? Olha, é difícil dizer, precisamente porque talvez este Sínodo será o primeiro lugar onde vamos ser confrontados com algum resultado no que é a possibilidade de ultrapassagem dessas tais clivagens que existem no interior do tecido católico. Eu diria que, de uma forma geral, este sínodo desencadeou algo de diferente, logo na sua preparação. O facto de se ter optado por uma auscultação em termos um pouco diversos daqueles que foram usados antes, mesmo, eu diria, não tendo corrido muito bem sob o ponto de vista orgânico, ou seja, não me pareceu que tivesse havido muita eficácia na forma como isso foi implementado,
Mas aconteceu uma coisa muito interessante, que é muitos católicos tiveram a percepção de que, de facto, a sua palavra poderia importar, que a sua própria vida, a sua própria experiência poderia importar. E essa atitude, a meu ver, ou esse dispositivo, mesmo se eventualmente precário, teve esse valor importante, que eventualmente predispõe também agora as pessoas para uma atenção, a meu ver, nova para os resultados deste sínodo. Falar da família é falar de uma realidade central na nossa experiência, é falar de uma realidade que não tem muitos interlocutores nas nossas sociedades. Se reparar, as famílias não são facilmente, como tal, enquanto famílias, não são facilmente interlocutores das instituições nas nossas sociedades. O Estado, por exemplo, trata-nos sempre como se fôssemos simplesmente indivíduos. Não dialoga connosco nessa dimensão, como se fôssemos, de facto, famílias. E, pastoralmente, a Igreja Católica, mesmo se, de facto, o seu discurso público é um discurso que valoriza extraordinariamente o papel das famílias na sociedade, para mim não é claro que os dinamismos pastorais preponderantes, por exemplo, nas paróquias, sejam facilitadores de um reconhecimento das famílias como tal. As palavras que são dirigidas, as ações que são desencadeadas, em muitos casos não têm como direção a família como tal, e a família como tal é como ela existe, não é a família ideal, é a família como ela existe. Mas em muitos casos a própria linguagem pastoral, os dinamismos pastorais, interiorizam esse paradigma moderno da individualização, não é? E até, a meu ver, retiram alguma importância que a experiência religiosa familiar poderia ter no diálogo pastoral. Se, por exemplo, uma família se apresentar a uma paróquia dizendo que quer batizar, enfim, o seu filho, a sua filha, porque isso é uma tradição familiar, isso será visto como uma razão insuficiente, uma razão que se calhar é preciso ultrapassar, sem se procurar descobrir que se calhar esse é um lugar, é um elo muito importante para estabelecer uma relação com a própria família enquanto tal.